Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante. Hoje estamos visitando o Dr. Marco Aurélio Xavier, juiz de direito, mas é o juiz do torcedor e dos grandes eventos, né? Você sabe que o futebol agora virou, como tudo, né, grenalização. Ou é União ou Sojipa, ou é Maragato, ou é Bambas da Orgia, ou é Imperadores do Samba. Enfim, tudo tem um problema. E esses problemas acabaram indo para os estádios de futebol. E o doutor Marco Aurélio atua lá diretamente nisso. É o que nós vamos saber a partir de agora, como é feito o trabalho, um balanço, a participação do Ministério Público, a participação da Defensoria Pública, os julgamentos, as audiências, as punições, tudo isso a partir de agora. Roda a vinheta aí. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Eu. Foi tão difícil eu me encontrar. É muito fácil o grande amor acabar, mas eu vou lutar por esse amor até o fim. Não vou mais deixar eu fugir de mim. Eu me amo. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada Segura. Detran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site.
Estamos de volta, então. Então, a partir de agora, no Encontro do Esporte, vamos falar um pouco do juiz do torcedor. Quando a gente fala juiz do torcedor, eu estava apenas brincando com eles antes. Vem cá, você sabe o nome do juiz que nós vamos lá? Eles ficaram rindo, disseram, não, é o Carlos Silva, hein? Diz para eles, não, é o Carlos Silva, doutor Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio, há quanto tempo que o senhor está com essa novidade? O juiz do torcedor, que o judiciário resolveu montar uma vara. O juizado do torcedor, ele funciona, inicialmente minha cordial saudação a todo telespectador do Encontro com o Esporte, que é uma honra muito grande, uma satisfação hoje sair da condição de telespectador para participante do programa. Muito obrigado pelo convite, Bosco, e é um prazer para mim. Bem, esse projeto do juizado do torcedor, ele na realidade ele veio na esteira da edição do Estatuto do Torcedor, que foi em 2003. Mas no Rio Grande do Sul, esta atuação diretamente no estádio, ela começou em 2008. Né? Eu comecei particularmente a trabalhar nesta atividade em 2011, ou seja, faz 6 anos que eu estou atuando nos estádios. Num primeiro momento, a atuação do judiciário no estádio, ela se resumia ao atendimento imediato com audiências preliminares, tentativas de composição nos crimes de menor gravidade e a aplicação das medidas alternativas ao processo no momento do estádio. Posteriormente, os processos eles eram distribuídos para os juizados especiais criminais de Porto Alegre, de modo que não havia uma centralização desses processos criminais dos estádios num único juizado. Esse fato começou a trazer alguns problemas, principalmente porque o futebol ele tem um dinamismo diferente do processo criminal comum. E a partir do momento em que nós temos algumas sanções que exigem uma fiscalização, que exigem uma imediação na prestação da justiça, os juizados especiais criminais, justificadamente, diga-se de passagem, porque ali nós estamos lidando com uma criminalidade de todo tipo, não conseguia dar aquela atenção específica aos crimes desta natureza que aconteciam nos estádios. E isso, somado à visibilidade que o futebol traz, começou a trazer alguns problemas de efetividade para a justiça nesse segmento. Que antes ficava por conta só da Brigada Militar. Sim, antes disso a Brigada Militar atendia a ocorrência, fazia os registros próprios e depois encaminhava pela via comum, direcionava tanto ao Ministério Público e depois ao Judiciário. Isso às vezes levava alguns dias, alguns meses e a efetividade ela ficava um pouco comprometida, né? Lembrem-se que o público que vai ao estádio, ele geralmente é um público muito transitório. Tem gente que vem de outros estados, que às vezes comete crimes aqui, às vezes quando tu não consegue dar uma prestação jurisdicional imediata, tu cria problema. Vou dar um exemplo bem simples aqui de um fato que aconteceu numa determinada oportunidade antes do juizado do torcedor. Nós tivemos uma ocorrência envolvendo um menor que veio numa delegação do Chile. Ele se envolveu, o adolescente se envolveu numa ocorrência. Aqui foi apresentado na delegacia, só que a delegacia é responsável pela criança ou adolescente, ela não fica no estádio. Teve que ser conduzido para o DECA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. Lá pelas tantas, feita a persecução natural nesse tipo de fato, tem que ser apresentado para o juiz de plantão, para o promotor de plantão, e aplicadas as medidas cabíveis, né? Obviamente que o crime não era um crime que suscitasse assim a necessidade de uma apreensão. Esse adolescente deveria ser entregue ao responsável por ele. Como ele estava numa excursão do Chile, sem nenhum responsável familiar dele, o que aconteceu? A excursão foi embora e o adolescente ficou lá. O Estado não tinha para quem entregar aquele adolescente. Então o que aconteceu? O Estado teve que gastar posteriormente para remeter, para encaminhá-lo à sua residência lá no Chile, para entregar. Quer dizer, então isso aí é um exemplo assim, da importância e da economia que esse projeto traz. Porque nós conseguimos, evidentemente, dar as soluções jurídicas imediatas aos casos. E isso, em termos de custos e principalmente em termos de resposta ao público, à sociedade em geral, que nada mais quer do que consumir um produto chamado justiça, a gente consegue solucionar de uma forma efetiva, de uma forma imediata, quer dizer. E esse é um exemplo. Nós temos inúmeros assim nesse projeto de atuação que são importantes, né?
Vejam bem que também um outro componente também que deve ser considerado, o futebol é um produto que tem uma aceitação pública muito grande, quer dizer, uma vitrine muito grande. Quer dizer, nós não podemos correr o risco institucionalmente de que a justiça seja desprestigiada nesse segmento importante de opinião pública, né? Então essa também foi uma das razões que motivou esse projeto, que ao meu ver ele tem dado certo aqui em Porto Alegre. O senhor vai para os jogos, tem o promotor, está lá o Ministério Público, tem o defensor público, se a outra parte precisar de defesa, e precisa sempre, e a decisão é tomada na hora, né? Exatamente. Nós temos uma estrutura de juizado que vai atuar diretamente no estádio. Como tu disseste, todos esses personagens estão lá presentes. Nós temos uma mecânica bem definida, tanto com a Brigada Militar, com a Polícia Civil e com a própria segurança privada dos clubes. Todo crime de menor potencial lesivo, ele é apresentado imediatamente no juizado do torcedor. Isso. O que é um crime de menor potencial lesivo? São aqueles crimes de cuja pena não ultrapassa 2 anos. Todos aqui, que é a grande maioria dos crimes que acontecem, que eu diria assim, 99% do que acontece no estádio é crime de menor potencial lesivo. 1% são crimes mais graves, que já aconteceram. Lesões corporais leves, pequenas vias de fato, brigas, ofensas, né? Já tivemos crimes também que envolvem a injúria racial, já tivemos algumas, né? Então todos esses crimes, de um modo geral, são crimes de menor potencial lesivo. A injúria racial especificamente, se não me engano, não é de menor potencial lesivo, mas também ela tem algumas outras alternativas ali no processo. E em havendo esse delito, eles são apresentados, as partes. E o que nós fazemos? Uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, evidentemente, nós ouvimos os envolvidos, né? O Ministério Público forma uma opinião delitiva preliminar e ele pode propor ao réu naquele momento uma alternativa ao processo criminal, que se chama transação penal. Pela transação penal, o indivíduo, ele assumindo as obrigações que foram propostas ali e cumprindo aquelas obrigações, isso é muito importante, o processo é arquivado e aquilo não consta como um antecedente desabonatório àquele acusado. Mas isso, evidentemente, traz uma consequência para a cidadania dele. Essa transação penal ele pode usar de 5 em 5 anos. Agora, se tem jogo às 10 da noite, o senhor sai de lá, às vezes, se tiver problema, 2 horas da manhã? E já tivemos jogos que a gente saiu 4 horas da madrugada, por conta, às vezes, dos incidentes que se precipitaram lá. Então, ele já sai dali, por exemplo, intimado dessa transação e já começa a cumprir. A fiscalização ela é imediata, porque nós temos um sistema integrado direto com as delegacias de polícia, onde eles devem se apresentar, e nós temos uma ligação direta com o próprio acusado, que ele, incumprindo uma transação penal, nós temos contato direto por WhatsApp com ele. No dia seguinte ao jogo, se ele não se apresentou, ele já recebe um WhatsApp para apresentar a justificativa em 24 horas. Se ele não apresentar, ele está sujeito a perder o benefício legal e responder o processo. Tanto o Beira-Rio quanto a Arena, porque estamos tratando do Rio Grande do Sul, eles têm assim aquele centro de comando, que são câmeras espalhadas pelo estádio todo. A tecnologia também tem ajudado nessa parte, não? Ajudado muito. Ajudado muito. Hoje, a imensa maioria dos processos criminais que nós temos aqui, a prova mais importante é a prova de imagem. E eu posso dizer que isso é um grande avanço que nós temos. Tá? Para que o torcedor tenha uma ideia, toda vez que ele ingressa no estádio, o sistema de monitoramento permite que ele seja seguido virtualmente. Então ele sabe que ele entrou naquele portão, dá para seguir as câmeras e ver a trajetória dele no período em que ele esteve no estádio. O torcedor pode ser seguido pelas imagens dentro do estádio. E essa prova, ela muitas vezes nos auxilia aqui na apuração da verdade, e já nos auxiliou, inclusive, para absolvermos alguns réus, que eventualmente podem ser acusados indevidamente por policiais, né? Podem ser indiciados indevidamente. Mas é muito importante esse sistema de monitoramento,
E agora nós temos aí um processo também de investimento dos estádios que vai permitir, tanto quanto possível, a identificação biométrica, principalmente dos torcedores das organizadas. Esse é um passo bastante importante, porque ele corresponsabiliza todos os integrantes das torcidas organizadas pelas ações cometidas em grupo. O senhor diria assim que as torcidas organizadas assim que surgiram para incentivar, que surgiram para reunir grupos, para torcer, hoje elas se transformaram assim em grupos até com pessoas infiltradas lá que não são daquela torcida, mas que usam aquele momento para delinquir? Em dado momento, sim, isso aconteceu. Hoje nós estamos trabalhando muito em relação às torcidas organizadas, né, no sentido de pacificar esse ambiente, porque nós sabemos que isso faz parte do folclore do estádio, é uma coisa que anima, faz a festa no interior do estádio. Então, nesse aspecto, tem todo o apoio do juizado do torcedor. Eu sempre digo para as lideranças e para os torcedores com quem eu converso. Agora, para que ela funcione, para que ela tenha longevidade no ambiente dos estádios, há que se atentar para os riscos que ela pode apresentar. O primeiro risco é o mau uso da torcida organizada com fins econômicos. E nisso os clubes têm uma responsabilidade muito grande ao não subsidiarem indevidamente essas torcidas organizadas. Ou seja, os clubes passam para as torcidas organizadas, não sei quantos, dezenas de ingressos. E aí dá aquela briga interna, vende o ingresso. Bom, explique melhor isso aí. Esse processo de auxílio às organizadas, porque de um certo modo elas auxiliam o clube, isso faz parte da rotina do futebol, tem que ser feito de uma forma controlada para não permitir o mau uso desse subsídio, que pode ser com fornecimento de ônibus, com fornecimento de ingressos. Em dado momento, alguns clubes até distribuíam dinheiro para as torcidas organizadas, o que é totalmente temerário, né? Mas o fornecimento de ingressos, isso, de um certo modo, para que aconteça, tem que ser feito de forma individualizada, para que e a cobrança deve ser feita individualizada, para que aquilo não sirva como um instrumento de lucro. Chama o líder lá, toma aqui 200 ingressos. Aí o líder vai lá e diz, olha, me deram 30. E os outros 70 vai para o negócio. Exatamente. Então o risco disto existe. Essas organizações de excursões também, outra fonte de rendimento. E aí, a partir do momento em que começa a ser um bom negócio, essa liderança das organizadas, começa a haver a disputa por essas lideranças. E essas disputas, às vezes, chegam às raias da criminalidade, e da criminalidade grave. E é nesse caminho que, às vezes, se formam lideranças enviesadas nas torcidas organizadas. Ou seja, aquele indivíduo mais forte, entre aspas, que é o mais criminoso, mais corajoso, ele toma conta do pedaço. E, infelizmente, da transformação de uma torcida organizada para uma quadrilha, para uma boca de tráfico, as diferenças são muito pequenas, né? Então, é que se tem um trabalho de prevenção das vertentes dessa violência no âmbito das torcidas organizadas. Como é que a gente faz? Primeiro, nós estamos fazendo um trabalho coletivo, de conscientização coletiva das lideranças, no sentido de que essas lideranças têm que ser lideranças positivas. Nós vamos fazer só um intervalo, vai entrar a vinheta ali, vai entrar o intervalo, nós vamos voltar e o senhor... Vamos esclarecer aí, porque é um assunto interessante, importante, esclarecedor. O pessoal do bem, 99,9% que vai aos estádios para se divertir, para torcer, precisa tomar conhecimento da atuação do Judiciário, da atuação do Ministério Público, da Defensoria Pública, porque não está assim aos olhos do torcedor, mas o torcedor tem essa segurança nos estádios. Roda a vinheta que nós voltamos em seguida com o doutor Marco Aurélio Xavier, que é juiz de direito, juiz do torcedor e o juiz dos grandes eventos. Já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá,
O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Foi tão difícil eu me encontrar. É muito fácil o grande amor acabar, mas eu vou lutar por esse amor até o fim. Não vou mais deixar eu fugir de mim. Eu me amo. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada segura. Tetran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Voltamos então, direto do Fórum de Porto Alegre, do gabinete do Dr. Marco Aurélio Xavier, que é o juiz do torcedor, juiz dos grandes eventos, juiz de direito, juiz da família. Pô, o senhor é 4 em 1 ou 5 em 1, doutor? A gente tem uma série de atribuições, né, que fazem parte da nossa rotina. Mas voltando então à nossa atividade dentro do juizado, torcedor, esclarecendo então, a grande maioria dos delitos que acontecem nos estádios são os chamados delitos de menor potencial lesivo, ou seja, aqueles em que a pena máxima combinada é de 2 anos. Os demais crimes são os crimes que sobrepujam esses limites, que também podem ser atendidos por nós naquelas diligências imediatas, né? E eu até já adianto, nós já tivemos casos de atuação do juizado do torcedor em roubos e furtos dentro do estádio, em que o Ministério Público ofereceu a denúncia imediatamente e 3 meses depois nós já tínhamos sentença condenatória por força de um furto praticado no ambiente do estádio de futebol. A pena é superior a 2 anos. A pena é superior a 2 anos, mas a imediação nos permitiu que nós tivéssemos ali o autor do fato pego em flagrante, a res furtiva apreendida e todas as testemunhas em condições de apuração. Essa pena, assim, sendo maior, que eu não sei até quantos anos, pode ser transformado em serviços para comunidade ou outras penas alternativas? Pode. Hoje a pena de regime fechado é só acima de 8 anos, né? E esse apenamento mais brando, ele permite a substituição das penas. Até 4 anos é tranquilo a substituição de penas por prestações de serviços à comunidade, que são penas também, só não são penas com encarceramento. É isso que é importante que o telespectador tenha em mente, né? Porque, em vários casos, assim, e é exatamente aí que o torcedor às vezes fica em dúvida, deu uma situação, aquela pessoa é condenada, por exemplo, tem que se apresentar na delegacia durante o jogo, um exemplo. Pô, aí dá um outro rolo, daqui a 20 dias lá está o cara não foi para a delegacia, né, porque aí também só se botar uma
tornozeleira nele, né? Porque o Judiciário e o Ministério Público não tem como, né, controlar 24 horas. Como é que se tranquiliza o torcedor nisso? Podem ficar absolutamente tranquilos. Hoje nós temos um sistema de fiscalização no juizado do torcedor que dificilmente vai alguém se escapar impune. Nós, como eu falei, esse processo de apresentação nas delegacias de polícia, nós temos um sistema integrado com as delegacias de polícia, que o torcedor sai do estádio penalizado, tem que se apresentar. No primeiro jogo seguinte, ele já tem que se apresentar. No dia seguinte, a delegacia já tem conhecimento, ele recebe uma cartilha de registro das suas presenças, que ele tem que nos mandar todos os dias seguintes aos jogos. Ele é cobrado para nos mandar. Afora isso, nós cobramos das delegacias. O indivíduo não se apresentou, ele tem 48 horas para justificar. Se ele não justificar, ele quebrou a transação penal dele, ele vai responder ao processo. Se for o cumprimento de pena, o descumprimento de uma pena vai ensejar que ele seja, inclusive, recolhido à casa prisional. Como é o trabalho que o senhor faz aqui? Nós estamos na sua sala de reuniões aqui. Aí o senhor manda chamar as torcidas organizadas. Tem o Grenal. O senhor chama as torcidas em separado, junta a Inter e Grêmio e vai para a conversa com eles? Bem, nós temos duas atividades assim de interlocução direto com o torcedor, que são as mais comuns da gente. Uma delas são as audiências nos processos. Toda vez que nós temos, e toda vez que essa audiência ela enseja uma violência de grupos, que eu identifico a torcida organizada participante, nós chamamos as torcidas organizadas, porque, via de regra, e aí é uma prática importante do juizado do torcedor, toda vez que nós temos ato de violência de grupo, que é o que há de mais grave no ambiente do estádio, com identificação das torcidas organizadas, desencadeia-se um processo de apuração individual de quem praticou o fato. Mas, no período em que se apura essa responsabilidade, a torcida organizada ela é submetida a uma medida cautelar proibitiva de funcionamento. Então, não quer dizer que os membros da torcida não possam ir ao estádio. Eles podem ir, mas como torcedores comuns. Não podem funcionar como torcida. Ou seja, bandeiras, charangas, como é que eu vou dizer assim, eles não podem, ou eles podem se agrupar? Podem se agrupar normalmente, mas não podem torcer identificados como torcida organizada, que é a essência da torcida organizada, está nos instrumentos e na medida. Então, fica proibido o funcionamento enquanto se apura as responsabilidades individuais. Qual é a razão dessa medida? Impedir que a torcida organizada banalize a violência, impedir que a torcida organizada compactue da violência, fazer com que a torcida organizada pare e reflita sobre os atos de violência para tentar coibir isto, e, principalmente, comprometer a torcida organizada na identificação, apuração das individualidades. Isso é uma coisa importante, porque isso faz parte do processo de depuração das lideranças. Como prevenção, assim, o juizado já pediu, ou pode pedir, por exemplo, chama a torcida organizada aqui. Preciso aqui a lista dos sócios, dos integrantes, quem é quem. Os clubes têm esse cadastramento e nós também temos acesso a esse cadastramento. Pedindo, eles nos trazem imediatamente, né? Esse processo faz parte também da prevenção dos atos de violência, porque esse processo de cadastramento, nem todas as torcidas estão totalmente cadastradas. Algumas torcidas nem se reconhecem como torcida organizada, se reconhecem como movimentos, como o caso da torcida geral do Grêmio. E isso é um trabalho de conscientização coletiva que leva tempo. Nós estamos batalhando para que isso aconteça, para que todos os seus integrantes o façam de forma transparente, né? Que é um processo de conscientização difícil. A torcida geral do Grêmio não tem estatuto, ela não é organizada. E eles estão num processo de identificação e de cadastramento dos seus integrantes, como todas as demais. As demais estão num momento mais avançado. Na geral, tendo em vista até mesmo a sua amplitude, isso está avançando de uma forma mais lenta, mas está avançando. Bem, e aí, a partir do momento em que se tem esse fato delituoso, enquanto não se apurar as responsabilidades, enquanto o Ministério Público não se receber todos os responsáveis pelo ato de violência, a torcida não vai funcionar. Isso durante o prazo do inquérito e tudo mais. Se a torcida colabora, se as lideranças se conscientizam da gravidade daquilo e colaboram na identificação dos torcedores, a torcida é liberada e funciona naturalmente, porque o objetivo foi alcançado, né? Essas torcidas organizadas, também nós nos reunimos regularmente
E agora nós estamos aí nas vias de realizar um workshop, que é exatamente para tentar trabalhar essa conscientização coletiva da importância e da gravidade do torcer num grupo organizado. As responsabilidades, tanto criminais quanto civis, para que todos os seus integrantes percebam que isso faz parte do espetáculo, é importante, mas tem que ser meramente festivo, tem que ser uma coisa construtiva para o clube. No momento que isso se volta para o ato de violência, bom, aí se tornou um veneno para o ambiente dos estádios. Como é que se explica para integrantes de torcidas organizadas que um jogo de futebol é só um jogo de futebol, não é mais nada do que isso? Não é fácil, porque o processo de formação sociológica da torcida organizada gera efeitos muito graves, muito intensos nos torcedores. Se a gente analisar que cada um de nós tem o seu clube de preferência, todos nós, aqui ou lá, quem gosta de futebol, torce por algum time, né? E a gente percebe que a emoção do futebol mexe com as emoções individuais de cada um de nós. Se nós transpusermos esse mesmo torcedor para um ambiente de organizada, que começa a ter uma linguagem própria, cânticos próprios, uma identidade e uma solidariedade entre eles, aquilo vai se arraigando no íntimo de cada um desses torcedores. E chega ao ponto de que, às vezes, os interesses da torcida organizada são até mais importantes que os interesses do clube. Aquilo passa a assumir uma... Então, a intensidade, ela aumenta, a intensidade emocional daquele envolvimento dos torcedores. E o que começa a acontecer? As linguagens se modificam. Hoje nós temos ainda a coisa mais acentuada pelas redes sociais, de modo que as rivalidades se criam até mesmo em torcidas organizadas do mesmo clube. Como é que vocês conseguem, vocês monitoram as redes sociais toda semana ou só em véspera de grandes jogos? Quem monitora isso é a polícia e o Ministério Público. O judiciário procura se manter, deixar que os processos cheguem para a gente analisá-los de forma absolutamente, eu diria assim, desarmada, emocionalmente falando, né? Mas esse controle é feito pelo Ministério Público, pelas polícias militar e polícia civil, né? E a partir daí se identifica. E aí que a gente observa que muitas vezes a importância da liderança da torcida organizada. Se essa liderança que cria uma linguagem própria, que cria um espírito de solidariedade entre seus integrantes, não estiver imbuída de princípios cidadãos, nós teremos muitos problemas com as organizadas. Felizmente, estamos conseguindo conter isso e conscientizar as organizadas. Eu me sinto muito feliz por ver assim uma mudança de atitude de muitas lideranças da organizada. Que isso é a diferença que nos faz, que nos torna diferentes hoje o Rio Grande do Sul das torcidas organizadas do centro do país. Principalmente de São Paulo, né? Principalmente São Paulo, que o fanatismo tomou conta, e principalmente a criminalidade se apoderou destes grupos organizados. São Paulo eles mandam matar. São Paulo eles mandam matar. Então, esse é um processo de prevenção que nós estamos trabalhando aqui, que envolve uma conscientização que é sinônimo de educação. A educação aqui é a consciência coletiva das lideranças sobre como proceder perante os seus liderados. Fiscalização e responsabilização. É esse tripé que move todo o trabalho desenvolvido no juizado do torcedor. Bom, nós vamos fazer o último intervalo, que nós vamos para o último bloco, o assunto interessantíssimo e importante, com o doutor Marco Aurélio Xavier, que é juiz de direito, juiz do torcedor, juiz dos grandes eventos. E quando a gente retornar do intervalo, com o senhor é o seguinte: o senhor é a favor ou contra Clássico Grenal com duas torcidas, meio a meio, com uma torcida só? Qual é a análise que o senhor consegue fazer? Se as torcidas organizadas já estão amadurecidas para poderem dividir o estádio meio a meio? Roda a vinheta aí que nós voltamos em seguida.
Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Vamos embora então para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar. Olha, esse papo com o Dr. Marco Aurélio aqui, que é juiz de direito, juiz do torcedor, que está no estádio junto com o promotor de justiça, junto com o defensor público, né, protegendo o senhor, protegendo a senhora. Esse papo aqui daria 2 programas, tranquilo. Mas eu deixei uma pergunta no ar, para o senhor responder para nós sobre a torcida meio a meio nos clássicos. Olha, na realidade, a torcida dividida nos clássicos, ele é um objetivo do juizado do torcedor. Porque a existência do juizado do torcedor, ela está diretamente ligada a um processo de pacificação e de civilidade no ambiente dos estádios. Quando se fala em conscientização, civilidade, evidentemente que nós não podemos compactuar de nenhum ato de violência por conta de diferenças clubísticas. A adversidade entre clubes ela tem que ser exercitada no interior do estádio, no interior das 4 linhas, fora das 4 linhas, apenas no plano do folclore, da brincadeira ou da gozação. A violência por conta dessas diferenças de clubes é algo que nós temos que extirpar do ambiente dos estádios. Assim como temos que extirpar os atos de discriminação racial, os atos de preconceito, tudo isso são causas do juizado do torcedor, que se faz exatamente trabalhando essa comunicação com os torcedores, e aí eu enalteço essa oportunidade que tu está me garantindo aqui de trazer essas informações, e também no sentido de responsabilizar os desvios de conduta dessa natureza. Eu me criei indo a estádio com torcidas mistas nos grandes clássicos, né? Então, isso faz parte da história de vida, eu tenho certeza, da grande maioria dos amantes do futebol. Quer dizer, e antes era possível. Não se quer aqui, evidentemente, ter o romantismo de achar que nós não vamos ter conflitos no ambiente do estádio. Isso pode acontecer, como podem acontecer conflitos no trânsito, como vão acontecer conflitos nas filas de espera dos bancos. Isso vai acontecer porque é da natureza humana o conflito. Agora, o que nós não podemos é ter o conflito pela homofobia, o conflito pela radicalização, pelo fanatismo. Isso nós temos que combater. E nós tivemos excelentes iniciativas que buscaram essa conscientização,
como foi o caso das torcidas mistas, né? E acho que a torcida mista ela é um primeiro passo. Acho que os clubes deveriam trabalhar esse incentivo a ampliar o número de ingressos para o torcedor adversário nos grandes clássicos e aumentar a fiscalização e responsabilizar quem desviar a conduta, como, aliás, fizemos em relação à torcida mista. A torcida mista, qual foi o grande fundamento do sucesso dela? Foi uma coisa tão acalentada por todos que foi protegida pelas instituições públicas e pelos clubes, ao ponto de quem desviou da conduta, quem desrespeitou aquilo, foi responsabilizado. Então, essa premissa de que temos que saber conviver com as diferenças clubísticas de forma amistosa. Não se quer aqui que o sujeito seja franciscano no ambiente do estádio, que não possa brincar com o adversário, tirar uma onda. Não tem problema, pode fazer isso. Agora, o que não pode é se correr o risco, por exemplo, um indivíduo que entrou num portão errado numa torcida, caiu na torcida adversária, tu está sujeito a ser agredido. Isso é uma coisa inadmissível. O senhor que também é o juiz dos grandes eventos, e nós tivemos muitos contatos na organização da Copa. E falando assim sobre torcedor, graças a Deus a Copa do Mundo em Porto Alegre foi um sucesso, o caminho do gol correu o mundo, a FanFest. Bom, nós tivemos um problema aqui, com só países de primeiro mundo jogando aqui. Sim. Eu só vi um incidente dentro do estádio. 2 brigando, um com a camisa do Inter e outro com a camisa do Grêmio. E o segurança FIFA veio ali, pegou, tirou para fora do estádio. Não deu nem conversa. Não, porque eu estou... Não, pode sair. E tiraram. Sim. Quer dizer, eu vi ali, eu disse, poxa, está o pessoal do mundo todo aqui, holandeses, alemães, sabe, argentinos, australianos. Aí 2 torcedores, um com a camisa do Grêmio, um com a camisa do Inter, e eu, secretário da Copa, bem na frente ali, fiquei olhando, disse, não estou acreditando nisso. Mas quando as pessoas me perguntam, eu não sei se o senhor concorda, o que é que ficou assim desse legado da Copa aí, tirando isso, tirando aquilo, eu digo, olha, o que ficou para mim foi a aula de civilidade que os povos que aqui vieram deram para nós. Mesmo bebendo no estádio, mesmo bebendo em volta do estádio, bebendo no mercado público, eles deram uma aula de como se participa de uma competição esportiva. Eu não sei se o senhor chegou a observar isso também. Concordo plenamente contigo. Aliás, todo o sucesso da Copa deve-se muito ao teu trabalho. Eu não me canso sempre de repetir isso, que tu tivesse um trabalho de coordenação fundamental. Né? E eu concordo plenamente. O maior legado da Copa do Mundo é de natureza cultural. Né, na demonstração de que é possível a convivência entre pessoas de origens diferentes, de raças diferentes, de nacionalidades diferentes, de preferências clubísticas diferentes, mesmo em situações de adversidade momentânea decorrente do esporte. Né? Isso não se incompatibiliza com o festejo, não se compatibiliza com a vibração, que ela era muito intensa no estádio, e também não enseja que se precise apelar para atos outros que não o mero folclore, a mera manifestação, expressão emocional do futebol. Então, eu concordo contigo, nós tivemos pouquíssimas ocorrências no ambiente dos estádios, pouquíssimas ocorrências, e todas elas foram contornadas com eficiência pelos stewards, pela própria Brigada Militar na oportunidade. Mas por que deu certo também? Porque nós não tínhamos ali um componente muito importante que é eu diria assim, que é o câncer do futebol, que é o fanatismo, que é aquilo que transforma o futebol em algo tão grave, por vezes, aqueles fundamentalismos religiosos que muitas vezes acontecem, que não nos permitem, às vezes, a gente conviver com pessoas que professam uma fé diferente da nossa. Doutor Marco Aurélio, quero agradecer para o senhor ter nos recebido aqui. Esse é um papo assim que nós poderíamos empurrar e fazer mais um programa ainda, né? Porque é muito importante esclarecer o torcedor, né? Porque o torcedor é apaixonado, o torcedor paga o seu clube, é sócio, se não é sócio, compra o ingresso, vai lá e ele quer segurança. Né? Ele quer a segurança. Então ele está vendo lá
a Brigada Militar, mas ele não consegue visualizar esse trabalho que os senhores fazem, com competência que nós estamos aqui contando. Então, quero agradecer muito. Em seguida, eu vou autografar para o senhor aqui a Copa Oculta, que eu tenho certeza que o senhor vai começar a ler e não vai parar mais, porque eu dou todos os nomes aqui, todos os nomes de como foi feita a Copa. Que as pessoas acham que a FIFA chegou aqui, pegou a chave da cidade e não pegou. Tá certo, pessoal? Hoje o encontro social está no Clube do Professor Gaúcho e nós vamos mostrar a corte do carnaval aqui do Clube do Professor Gaúcho e também os destaques esportivos que foram homenageados, os atletas e parceiros do esporte aqui do clube. O encontro social está no Clube do Professor Gaúcho para a entrega de um destaque ao pessoal que atua no clube na área do esporte e também aos parceiros do esporte. Exatamente, Tamara. É um evento que está na 8ª edição, acontece todos os anos e premia os nossos associados e não associados que se destacam nas modalidades oferecidas no clube. E neste ano também os nossos parceiros do esporte que colaboraram conosco nesse ano de 2017, fortalecendo, valorizando o nosso departamento. E quais são as modalidades hoje que foram destacadas? Nós tivemos futsal, futebol 7, hidroginástica, ginástica, yoga, modalidades dos esportes tradicionalistas também, como bolita, tava. Tivemos o pessoal da sauna, que a gente até brinca, que é uma modalidade mais fácil de ser praticada, né? Então, todas as modalidades que o clube oferece, basquete, patinação também, e valorizou, porque no ano que vem nós vamos ter judô também no clube, então a gente já aproveitou para divulgar a modalidade que vai ser oferecida em 2018. Mas também as modalidades participativas e aqueles associados que são mais assíduos, mais frequentes aí nas modalidades. E estamos começando agora a melhorar a nossa quadra de tênis de areia e também de vôlei de praia. Nós vamos estar recebendo agora, a princípio em janeiro, a iluminação também de LED. Agora eu queria que tu deixasse uma mensagem. Agradecer a tua presença, agradecer a audiência também dos telespectadores e dizer que o nosso clube é o maior clube classista da América Latina e a gente está cada vez mais trabalhando para oferecer modalidades qualificadas para o nosso associado. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada que eu também recebi uma homenagem, o troféu parceiro do esporte do Clube do Professor Gaúcho. Aqui ao meu lado, a professora Yara Malta, diretora sociocultural do Clube do Professor Gaúcho. Professora, e é um evento do esporte, mas o social está presente e dá o seu toque. Sempre, né? Porque festa, o social tem que estar presente. Mas nós estamos muito felizes, muito orgulhosos deste evento, porque o professor Cassiano e o professor Branco são assim aqueles guerreiros, né, no esporte. Se não fosse o esporte e o social, os clubes não seriam o que são
né, com o esporte social juntos. 2017 deixa um saldo positivo aqui no Clube do Professor Gaúcho. Muito positivo em toda a gestão. A professora Terezinha e todos nós da gestão viemos com o propósito de fazer uma mudança na nossa gestão. E estamos tendo sucesso, graças a Deus. A professora Terezinha está de parabéns. E nossa diretoria também, porque cada diretor tem trabalhado bastante. E cada evento que a gente faz é um sucesso. Qual é a novidade para 2018? Tem muitas. Nós já estamos com o calendário pronto e vamos continuar assim fazendo como nós fizemos esse ano, que deu bastante certo, de pegar os grupos do esporte e eles promoverem um evento. O primeiro evento vai ser com as gurias do vôlei, depois vamos ter de novo os guris do futebol e assim por diante. E carnaval? Dia 10 de fevereiro, carnaval infantil, e dia 11, o carnaval adulto, que sempre costuma bombar, né? Nós desejamos assim que todas as esperanças sejam renovadas, né, neste ano que vem aí, porque o ano que passou, principalmente para nós professores, foi bem difícil, mas nós pedimos a Deus que ilumine nossos governantes e que pense um pouquinho, não só nos professores, mas em todos, né? Todas as pessoas estão precisando muito do olhar dos nossos governantes. E que a gente tenha um 2018 com muita saúde, com muita felicidade, e o Clube do Professor Gaúcho cada vez mais lindo, esperando de braços abertos os associados. Eu converso agora com o gerente de esportes aqui do Clube do Professor Gaúcho, Branco Philipsen, que me contou uma coisa que eu não sabia, que o clube promove um campeonato de voleibol. Isso, o clube hoje organiza a competição de voleibol do Metropolitano de Voleibol para atletas acima de 35 anos. Participam dessa competição 12 equipes, inclusive do interior do estado. A equipe aqui do Professor Gaúcho? A equipe esse ano tirou o primeiro lugar na Série Prata. Então o clube, além de organizar essa etapa, congrata todo mundo aqui dentro nos finais de semana. E além do vôlei, qual é a outra modalidade que tem campeonatos? Temos a competição de futsal e futebol 7, onde a gente disputa o citadino e o estadual. Mas no clube em si tem diversas modalidades para todos os associados. Uma modalidade de patinação aqui, pelo nosso professor André Casper, campeão estadual da modalidade. Nós ficamos muito honrados com eles aqui no clube. E só pode participar quem é associado? Não, nós temos atividades das escolinhas, são sócios e não sócios, né? A gente abriu para não associado em função até do espaço que a gente tem hoje no clube. E a gente já está organizando também uma liga de mais de 40, porque as meninas de 35, que eu chamo as minhas meninas de 35, elas quando chegam em 40, elas começam a diminuir um pouco aquela força física. Então a gente está criando novas modalidades de 40 e de 50 anos. E aí, todas as equipes de Porto Alegre, tem Sojipa, tem União, tem o Lindóia que participam dessas atividades também. Eu acho assim, o clube está propiciando isso para elas e elas estão aproveitando essa oportunidade. E com isso o nome do clube também engrandece. O Clube do Professor Gaúcho sempre tem uma surpresa e este ano transformou a Festa da Família num novo evento, professora. Isso, todo final de dezembro nós tínhamos, né, espetáculos, feira de artesanato e a festa da família, né, ou piquenique. Esse ano resolvemos inovar com os food truck, né. Nós começamos às 10h30, então no horário do meio-dia veio bastante pessoas. Agora à tarde é o pessoal que vem, curte um pouco, sai, vai caminhar na beira do rio. Então daqui a pouco eles retornam e daí nós continuamos aqui até as 20 horas, 21 horas. As piscinas funcionando com os associados, tem muitas pessoas que vêm curtir, pegar um banho de sol, curtir a natureza. E o nosso clube está lindo e maravilhoso, né? Esse ano a prioridade nossa era a harmonia dos associados, era embelezar o clube e também melhorar 100% na higienização dos nossos ambientes. E conseguimos. E de quebra tem uma feirinha ali para o pessoal comprar alguma lembrancinha para o Natal. Excelente, né? Muita criatividade, as nossas professoras artesãs, parceiros também, tá muito bonito. E o que a gente deseja para 2018 é muita alegria, muita paz, principalmente, né? Harmonia, alegria e bem-estar.
porque os professores financeiramente estão meio sacrificados, mas mesmo assim a gente continua com bom humor e querendo um lugar para ser feliz. E nós temos ainda a unidade Santa Maria, sede campestre, e em Pinhal, o nosso balneário, onde temos cabanas, camping, atendemos professores de todo o estado. Domingo de sol aqui no Clube do Professor Gaúcho foi eleita a nova corte infantil do Carnaval do Clube do Professor Gaúcho. A rainha Duda. Duda, como é que foi? Saiu no samba? Sim, eu amei, porque, não sei, primeira faixa de rainha, porque nas outras sempre fui bonequinha e princesa. Eu acho que foi legal sambar, só que eu nunca sambei, daí foi um pouquinho difícil, assim, mas eu gostei. Eu não sei sambar, mas foi divertido. Uma palavra para definir aqui o Clube do Professor Gaúcho. Perfeito, maravilhoso. Olha. Muito bom e muito legal, muito legal. Muito divertido. Essas são as meninas que foram eleitas hoje no concurso que escolheu a corte do Carnaval Infantil do Clube do Professor Gaúcho.